É uma grande alegria poder encontrá-lo aqui na TV Unifev mais uma vez. Canal 53.1, nosso canal digital, canal 55, nosso canal analógico. E como sempre, nesse dia, mais uma vez, levando você às fronteiras do conhecimento. O programa Empreender Tecnologias começa agora e nós hoje vamos tratar sobre a pós-graduação, aquele evento que acontece na vida de muita gente, né? Aquela oportunidade de evolução logo depois da graduação ou em outro momento da sua vida profissional. Estou aqui recebendo nos estúdios do Labim a professora Edilene Regina Semioli. Ela é mestre em Engenharia da Produção pela Unip, é graduada em Administração aqui pelo Centro Universitário de Votuporanga, avaliadora do MEC, INEP e consultora de empresas. Atualmente coordena aqui os nossos cursos de pós-graduação da Unifev. Bem-vinda, Edilene, que bom. Obrigada, Ramon. Você está com a gente de novo no programa Empreender. Eu agradeço. Então, vamos falar de pós-graduação, né? Já que você agora está na área, né? Por que motivos ou por quais motivos os profissionais procuram a pós-graduação ou após ter cursado a graduação ou então em outro momento qualquer da vida? O que leva as pessoas a procurarem? Então, acho que é legal a gente até explicar um pouquinho as características dos programas de pós-graduação, porque existe muita confusão ainda do que é uma pós. A gente fala assim, é o mestrado, é o doutorado, o que é uma pós-graduação? Então, na verdade, a gente tem os programas de pós-graduação dividido em lato sensu e estrito sensu. Lato sensu são os programas de especialização. Eles acontecem imediatamente após a formação, né, no ensino superior. Tem uma carga horária de média 360 horas, 400 horas, e ele é um programa de aplicação. Então, o sujeito, às vezes, ele está numa organização, numa empresa, e ele trabalha na área de recursos humanos. Só que ele tem uma formação mais generalista, por exemplo, ele é administrador. Sim. Ele pode se especializar, lato sensu, numa pós-graduação, onde ele vai fazer uma especialização em recursos humanos e vai ter o aprofundamento daquele conteúdo. Porque na administração, ele tem uma carga horária de RH, de recursos humanos, de 80 horas, 160 horas. Isso. E aí, na especialização, ele vai ter cerca de 360 horas daquele assunto. Então, ele fica assim, um profissional extremamente especializado naquela área, naquele conhecimento. Os programas estrito sensus são os programas de mestrado e doutorado. Eles também são programas de pós-graduação porque eles acontecem depois que o indivíduo fez o ensino superior. Normalmente, eles até fazem um lato sensu antes, mas necessariamente não precisa fazer. Sim. E aí, então, eles ingressam nessa área. Esses programas estrito sensu, eles têm uma característica muito voltada para a área acadêmica. Então, é aquele profissional que deseja, por exemplo, trabalhar no ensino superior como docente. Ele é uma boa opção, eu diria que é a opção que ele deve escolher. Isso não significa que se ele fizer uma lato sensu, ele também não pode dar aula. Ele pode sim. É que aí os programas estrito, eles têm uma vocação para a pesquisa. Exato. Né? E o programa lato sensu, ele tem uma vocação para a aplicação, né? A parte técnica, a operacionalização daquele assunto. Então, essas são as diferenças. Tá? Então, em geral, a pessoa vai associar essa formação no nível de pós-graduação à área que estiver atuando profissionalmente. Exatamente. Então, assim, até essa semana a gente teve um evento com um grupo de egressos daqui da Unifev, e aí o aluno, professora, o que eu devo fazer? É uma dúvida muito recorrente no aluno que está terminando o ensino superior, né? Sim. E a primeira coisa que eu disse para ele, você tem que observar o seu desejo, né? E a segunda coisa é observar o mercado, porque o mercado é que determina, né, aquilo que a gente deve fazer, porque se ele está aquecido em determinada área, se ele tem alguma área que está mais movimentada, assim, por exemplo, em franca expansão. A especialização, ela ajuda o indivíduo a melhorar a sua colocação no mercado de trabalho. Exato. A graduação, ela é o primeiro passo do processo, né? Então, assim, às vezes você fala, nossa, eu acabei de me formar, esses dias eu estava
falando com o aluno, não, professora, mas por que eu preciso? Eu gastei 5 anos da minha vida, né? Fez um curso de 5 anos, investi um recurso nessa formação, e agora você fala que eu preciso, que isso é o básico? Isso é o básico. Ainda é importante ter algo além. E até dá para dizer, tem pessoas que fazem 3, 4, 5 especializações, porque na medida que seguem uma certa trajetória profissional, vão detectando outras necessidades de aprofundamento. Exatamente. Por exemplo, eu sou docente, mas eu quero me aprofundar na área de avaliação institucional, ou eu quero estudar EAD. Então, dependendo da situação que você estiver vivendo na trajetória profissional, se faz necessário mais uma especialização. Exatamente. E também o mercado, às vezes, oportuniza algumas coisas. Então, um exemplo, um aluno formado em engenharia, qualquer engenharia, ele sai com algumas atribuições do CREA. Se ele quiser ter atribuições além daquelas de formação, ele precisa fazer uma especialização, por exemplo, a de engenharia de segurança do trabalho, que dará a ele condição de exercer além da função, por exemplo, se ele é um engenheiro civil, ele além de ser engenheiro civil, ele pode ainda ser engenheiro de segurança do trabalho, desde que ele faça aquela especialização. Então ele fica especialista, né? Muito legal. Bom, existem estatísticas a respeito da empregabilidade e da progressão profissional obtidas após o curso de pós-graduação? Existem várias, diversas. Curiosamente, esses dias eu estava ainda levantando justamente isso, quais eram os dados, e encontrei uma série de fontes que, em média, de 50%, 60%, eu não sei agora precisar o número exato, das pessoas que fazem uma pós-graduação têm salários melhores. E quase que 80% ou 90% que fizeram pós-graduação tiveram um upgrade de carreira, ou seja, conseguiram progressão de carreira, né? Exato. Então, esse dado é muito relevante, né? Porque pode ser um fator de desempate na hora de uma progressão, na hora da contratação, né? Sem dúvida. Estamos eu e você aqui, os dois pleiteando uma vaga que requer, por exemplo, uma formação básica de enfermagem. Nós dois somos enfermeiros, né? Com certeza, se estivermos no mesmo nível, mesma capacitação na avaliação geral, estamos empatados. Com certeza, uma pós-graduação vai fazer a diferença na hora do desempate, na hora da escolha. Sem falar que nos cargos públicos, por exemplo, hoje, na área da saúde e educação, a progressão está ligada a essa disposição de fazer pós, né? Sem dúvida nenhuma. Os planos de cargos, salários, né, o plano de carreira de muitas classes está atrelado realmente à questão do investimento que o profissional faz em treinamentos, capacitações, qualificações, entre elas a pós-graduação. Muito legal. Existem muitas empresas que aportam estudos de pós-graduação para seus profissionais? Essa iniciativa é importante para essas empresas? É muito importante e eu estou até surpresa de ver que tem muitas empresas, até inclusive aqui na nossa região, que incentivam os colaboradores a fazer. Tem programas específicos nas unidades, nas empresas e valorizam esse tipo de iniciativa do colaborador. Então, essas pessoas, elas nos procuram porque elas receberão dessas empresas algum tipo de aporte financeiro, né? E como nós acabamos de dizer, né? Principalmente a questão da progressão. Então, é uma valorização que faz a diferença. E por que a empresa investe? Esse conhecimento, ele retornará para a organização. A empresa inteligente faz isso, não é verdade? Sem dúvida. Porque esse é um outro dado, as empresas que investem em treinamento, capacitação do seu colaborador, ela colhe frutos daquele investimento por no mínimo 7 anos. Então, é muito bom, é um investimento relativamente barato, né? Porque o sujeito ele vai trazer todo aquele conhecimento por muito tempo, a aplicação daquilo no ambiente de trabalho. Agora, eu vejo que é muito importante o profissional também ficar muito atento às sinalizações que a empresa fizer no sentido de estimulá-lo a estudar. Sem dúvida. Né? Porque às vezes a pessoa se acomoda em determinada posição e não percebe
né, que existe uma outra vaga, um outro posto que ele pode ocupar, mas depende de uma capacitação melhor em uma área onde ele não está bem preparado ainda. Né? É verdade. E eu vou além. Eu acho que as pessoas das corporações, das empresas, elas devem fazer um movimento para que a empresa adote esse tipo de programa. Legal, muito Não é verdade? bom. Porque a gente está falando muito sobre retenção de talentos, valorização do colaborador, é uma coisa que se discute bastante hoje, né? E essa é uma forma. Então, o profissional ele tem que sinalizar para as empresas de que isso seria uma forma de retenção. Com né? certeza. Porque estou aqui, poxa, olha, a empresa investe em capacitação, investe em mim, porque está promovendo uma forma de treinamento, uma forma de ensino, educação. Eu acho que isso seria muito importante. E por outro lado também acaba acumulando capital intelectual para o próprio colaborador. Ele não recebe às vezes em dinheiro imediatamente, né? Lógico, o aumento virá, mas ele ganha em crescimento do seu capital intelectual. Sem dúvida nenhuma. Muito e legal. outra, hoje eu falo sempre e vou repetir, tiram tudo de você, menos aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu. Né? Isso permanece Isso permanece para sempre. Então, se tem um dinheiro bem investido, se tem um recurso bem investido, é o recurso que você investe na sua qualificação. Eu acredito muito nisso. Agora, Edilene, o que é mais interessante para o profissional jovem, ou aquele que já está numa idade um pouco mais avançada, é fazer a pós na sua área de formação ou, às vezes, se aventurar em uma outra área que possa agregar valor à sua carreira? Olha, Ramon, eu realmente acredito que isso depende daquilo que o indivíduo deseja. Porque eu encontro assim, muitas pessoas que estão em dúvida acerca do que fazer. Mas é o que eu disse agora há pouco. A primeira coisa que precisa ser analisada é o que eu desejo, Sim. o que eu quero. É muito comum você observar, eu dou aula nos últimos períodos dos cursos de graduação, a maioria das minhas aulas estão nos últimos períodos, e eu observo quando eu pergunto, o que você vai fazer daqui a um ano, daqui 6 meses, por exemplo, ou um ano? A maioria dos jovens, né, que estão terminando o ensino superior ainda não estabeleceram o seu plano de carreira, porque a gente tem que fazer, eu quero o quê, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Como a gente já falou aqui, a graduação é só o primeiro passo. Então, é fundamental que o indivíduo comece a fazer análises, fazer pesquisas, se descobrir. E quando ele entra no último período do curso, ele já teve a experiência das disciplinas anteriores, então ele já sabe qual é aquela área que ele se identificou mais, qual foi a disciplina que despertou nele o maior interesse. E ele tem que comparar isso com o mercado. Então, de repente, aquela área que eu me interesso mais, nesse momento, a área não está muito adequada. Onde é que está, então? Né? Então, vou citar um exemplo aí da enfermagem. A enfermagem, de repente, a pessoa tem uma tendência, ela gosta muito da área de UTI. Ah, mas a UTI, o mercado está muito cheio, andei lendo, tal. Por exemplo. Ah, mas e a saúde coletiva, uma coisa mais ampla? Nossa, para essa área tem mercado. Será que não compensa, então, eu fazer uma agora, porque pode me dar uma empregabilidade melhor a curto prazo? Sim. Né? E depois eu volto e faço uma outra na área que eu tenho uma maior afinidade. Sim. Então, é tudo uma questão, eu realmente diria que é uma questão estratégica. É verdade, entendeu? É verdade. Eu mesmo comecei, minha graduação foi na área de administração, a primeira pós foi na área também de administração, mas como eu fazia gestão de veículo de comunicação, eu achei que era importante agregar aspectos de comunicação nos conhecimentos que eu já tinha. E depois fui para a área educacional, quer dizer, aí a gente acaba carregando a experiência por toda a trajetória. Agora, essa visão estratégica, né, e a escolha do direcionamento da sua formação, eu acho importantíssimo. E eu acho que vale a pena reforçar que isso não pode ser feito assim, correndo, aos 45 do segundo tempo, vou aqui. Não, você precisa analisar. É importante essa análise. Claro. E fundamental a escolha de uma instituição séria, porque a especialização, ela é muita aplicação. Então, às vezes, fala, não, eu só vou para agregar um título, por exemplo, vou fazer um programa só para agregar um título. Você não tem noção, bom, você tem, né? Mas a noção de
quanto a especialização vai te agregar de conhecimentos. Exato. E quanta diferença vai fazer na vida profissional. Então, você tem que fazer uma coisa boa. Boa. E a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, né? O que a gente tem que observar na hora de escolher um bom curso de pós-graduação. Nós vamos para um rápido intervalo, você aguarda aí, e voltaremos em seguida a compreender tecnologias de hoje. Até já!